Foi perguntado para o Gessiandro, do Pensar Catequese, qual é a opinião da igreja a respeito da hipnose clínica. E ele chutou a bola para mim, eu fico ultra honrado e já vamos responder. O que a igreja pensa da hipnose clínica é o mesmo que ela pensa da hipnose não clínica. Não existe o estado de transe, não é pecado, você não entrega a sua consciência na mão do hipnotizador, ele não pode fazer alguma coisa que ele queira que você faça e você não quer fazer, não existe um embate de consciências, uma luta de vontade, não existe nada disso. A hipnose nada mais é do que uma pessoa impressionada com o momento em que ela está, alterando a sua fisiologia. Em que nível? Em que sentido? As percepções. Audição, tato, paladar. Isso acontece o dia inteiro sem hipnólogo nenhum. Eu não sinto o meu corpo do mesmo jeito, aqui em casa com essa roupa, do que se eu estivesse andando na Paulista, se eu estivesse brincando com alguém, se eu estivesse comendo em algum restaurante, tudo muda o tempo todo. E o que é preciso para que aqueles fenômenos assombrosos da hipnose, a pessoa morder uma cebola achando que é uma maçã, mastigar uma pimenta achando que é um babalu, o que é preciso fazer para que aquilo aconteça, se não é uma abdicação da consciência? Basta que a pessoa, ou hipnotizado, entre aspas, esteja muito atento, muito focado em um estímulo só. Que seja em sentir que isso é outra coisa, sentir que isso é outra coisa. Se alguém reafirma, você vai sentir, a pessoa está blefando, ela está falando, você vai morder, vai sentir outra coisa. Você já está emocionado, a sua percepção é alterada imediatamente. Aí você pode perguntar, eu penso uma coisa então e aí muda. Eu coloco uma coisa na boca e sinto o gosto de outra. Boto a pimenta, eu nem queima, nem nada. É exatamente isso. A queimação não é um fenômeno químico que acontece entre a sua boca e o seu cérebro, é uma percepção. Por que você não se você vive concentrado em casa, por que você não vive se hipnotizando, apresentando esses fenômenos? Responde. Essas coisas não acontecem todo dia, normalmente na sua casa, de você morder uma cebola achando que é uma maçã, porque você não tentou. Enquanto você está estudando para uma prova difícil, se alguém senta do seu lado e fala, morde essa maçã aqui e tal. Se você estiver muito compenetrado, mas muito mesmo no seu estudo, você faz a mesmíssima coisa que o cara lá no palco, na praça, no programa do Gugu lá fez. Isso é totalmente normal. O hipnólogo, ele está aproveitando de um fenômeno fisiológico que acontece na gente o tempo todo. Ele provoca naquele momento que ele quer, porque ele sabe provocar um contexto em que a pessoa vai acreditar nele. Se houver expectativa, vai haver qualquer fenômeno hipnótico. Isso é totalmente normal. Ninguém abdica da consciência. Na verdade, a consciência, ela parece sequestrada porque a pessoa quis e está mantendo o pensamento dela numa coisa só. O hipnólogo pediu, foca em tal coisa. Ela fica focando, empolgada, vai acontecer alguma coisa, deixa eu focar. E as percepções vão se alterando, é só isso. Então a hipnose, ela depende de um hipnólogo? Não. Da presença dele? Não. Da vontade dele? Não. Depende só do seu nível de expectativa. Para que você altere suas percepções, depende da expectativa. Se você joga na loteria esportiva, depois joga no Google o resultado, e descobre que você gabaritou e ganhou 35 milhões, grita, empurra o monitor, pula em cima da mãe, joga o cachorro pro alto, soca a parede, pula no sofá. Se alguém te traz uma pimenta, fala assim, vai, morde aqui meu filho, morde. Você toma da mão dela e morde, traz a outra desgraça. Hoje eu tô que tô. É isso. A presença do hipnólogo causa na pessoa, porque ela quer, porque ela é assim, uma certa comoção, uma certa, caramba, uma hipnose, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ver coisa? Será que a expectativa fica tão zaz, que as coisas começam a acontecer? O hipnólogo precisa fazer indução? Nenhuma. Ele faz isso aqui que é para te concentrar, para aumentar a sua expectativa, mas não faz diferença nenhuma. A hipnose apresenta uma fisiologia, que é a mesmíssima fisiologia que eu tenho o dia inteiro em qualquer lugar. Se ela não é o estado alterado de consciência. Porque ela não é mesmo, não tem como ser. É possível a gente falar de um verdadeiro estado alterado de consciência? Porque, se existe estado alterado, é porque existe aquele que é o inalterado, que é o normal. Por acaso você não é dinâmico, não? Por acaso uma pessoa que é casada, hoje ela não está com vontade de falar com a esposa, amanhã ela está de mau humor, ela não quer falar, hoje ela quer almoçar lagosta, amanhã ela não quer almoçar nada, hoje ela está com vontade de comparecer de noite, e no outro dia não. No momento ela quer muito, a fisiologia já se altera porque ela quer, aí ele vê a foto da Dilma Rousseff, muda tudo. Isso é um estado alterado de percepção. Totalmente, tudo muda o tempo todo. Então a hipnose não é um estado alterado de consciência e nem poderia ser. Se acontece aquilo é impressionante, te impressiona porque você não sabe o que está acontecendo. Agora que você sabe, você pode olhar e dar muita risada, porque é normal. Entendendo que estado de consciência nesse nosso momento.
envolve vontade e as percepções que você tem das coisas, a hipnose altera a percepção? Sim. Como qualquer notícia altera essa percepção, desde que ela seja emocionante para você. Quando uma notícia importante, impressionante, emocionante chega nos seus ouvidos, você presta atenção nela, você esquece de todo o resto. Você fica absorto nela. Com a hipnose é diferente. Olha só na minha mão isso. Os olhos vão ficando pesados. Não vão nada. Mas ele vai trazendo perto, você vai ficando vesgo. Essa alteração, na hora que você está emocionado, lá, caramba, tô sendo hipnotizado, eita, caramba, parece que a mão tá mexendo só. Esse estado provoca isso em você. Aí você repousa no espírito, você ora na língua dos anjos, isso é a coisa mais normal do mundo. Então, a hipnose, ela é pecado para a igreja? De jeito nenhum, nem poderia ser. A hipnose é normal. É mera comunicação. A igreja já falou a respeito dela pouquíssimas vezes. Vamos comentar. O Papa Leão XIII, ainda no século XIX, foi consultado por um médico que estava interessado em fazer experiências de hipnose com crianças. E ele perguntou: Sua Santidade, a ciência não determina exatamente na presente data o que é a hipnose, mas ela vem apresentando resultados terapêuticos bons. Eu posso continuar pesquisando? Leão XIII prontamente respondeu: sim, pesquise à vontade. Em 1952, o Papa Pio XII fez uma locução aos médicos e anestesiologistas e, de passagem, comentou a hipnose. Ele proibiu os padres de fazerem, e o motivo depois foi explicado, porque um monte de gente do povo acreditava que aquilo era esoterismo, que envolvia a alma do além e tal, e um padre, não cairia bem para um padre ficar fazendo isso, para que a dona Maricota olhe e ache que ele está invocando morto, certo? Só para que não seja confundido essas coisas. Ele permitiu o uso da hipnose, mas ali ele só estava falando de a hipnose como anestesia. Nessa ocasião, o Papa também falou que a hipnose não deveria ser usada por qualquer um com uma mera vontade de brincar, e não poderia ser usado por alguém que quer só passar o tempo, certo? O que acontece? Naquela data, em 1952, um cientista proeminente aparecia e dizia que a hipnose causava loucura. Passava outro e dizia que a hipnose era doença. Charcot falou isso. E por décadas acreditaram nele. Vinha o pessoal da escola de Bernheim, de Liebo, e dizia que a hipnose era pura sugestão. Eles já falavam que era correto. Então as escolas ficavam se digladiando. E o Papa não tomou partido de lugar nenhum. Na verdade, ele ficou no centro. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim exatamente. Tá dando para usar e não tá causando problema em ninguém? Altera a consciência ou não altera? A pessoa fica à mercê do hipnólogo? O Papa Pio XII não tinha resposta para isso, então ele foi parcimonioso. Não deixa na mão de qualquer um, porque vai que a hipnose deixa a pessoa alterada e tal. Naquela época, achava-se que podia ser. Hoje, ninguém. Então, esse encontro do Papa com os médicos e anestesiologistas não se tratou de um pronunciamento sobre a hipnose. Ele deu uma diquinha transitória, o que ele fala é um parágrafo, no meio de 1 milhão de outras coisas que ele vai falar. Ele cita a hipnose de passagem. E o que era a hipnose naquele contexto de época? Era algo que algumas pessoas diziam que era perigoso, que outras diziam que não era para fazer de jeito nenhum, que outras falavam que era maravilhoso, tem que fazer com todo mundo. O Papa ouviu tudo isso e falou: olha, já que a opinião agora é essa, que pode ser boa, pode ser ruim, a gente tem que estudar. Então, os padres não se metam nisso, os católicos não brinquem com isso, certo? Ele não falou que a hipnose destrói a consciência, que coloca... Não, ele foi parcimonioso, ele não condenou nada. Ele falou: o melhor jeito de usar a hipnose, diria, atualmente, é fazer isso. Naquela época, havia dúvida se a hipnose era doença ou não. Hoje não, ninguém discute isso. Hipnose é mera comunicação. Tanto que o que o Papa Pio XII falou naquela ocasião não serve para a hipnose ericksoniana, para vários outros tipos de hipnose. E claro, nesse contexto, nessa data, o padre falou: a hipnose não deve ser estudada de qualquer jeito por qualquer um. Deve ser, sim, investigada, ou seja, ele estava dizendo que podia se fazer, sim, por pessoas doutas, cultas, de reto caráter, porque ele estava com medo de haver um tolimento da consciência. Ele tinha isso em mente, isso poderia acontecer. Então, se a pessoa é culta, se ela tem um interesse realmente científico, vai e estuda, não tem problema, certo? Ele não falou só médico, só psicólogo, não, ele falou pessoas cultas. Quer dizer, não faz qualquer merda com isso. É isso que ele está dizendo. E não fez errado. Eu falaria a mesma coisa, certo? Dentro de um contexto que eu não sei do que eu estou falando, e cada um diz uma coisa, eu não sei qual que é a verdade. Agora, se vocês pegarem o livro do Cardeal Lepicier, O Mundo Invisível, ele diz lá: se a hipnose faz bem para alguém, aplica à vontade, vamos dar graças a Deus por mais essa ferramenta. E é exatamente esse o caso. Qual que é uma doença, um problema que alguém em ciência hoje apareça dizendo que foi causado pela hipnose? Então, para concluir, a hipnose ela seria detestável, condenável, ou pelo menos para ser usada só em casos de exceção,
se ela fizesse o sujeito perder a consciência dele, perder a vontade, ficasse que nem um zumbi, que é o que há 150 anos atrás achavam que acontecia, certo? Se isso não acontece, a igreja não tem absolutamente nada a se opor. Essa é a opinião da igreja, que inclusive o próprio cardeal Lepiciero fala no livro O Mundo Invisível. Por outro lado, se vocês procurarem no PubMed, no ResearchGate, quaisquer sites de artigos científicos da internet, vocês vão ver o quanto a medicina mundial recomenda a hipnose, quantos estudos são feitos todo dia, toda hora, e o quanto isso é um terreno promissor. Quando você procura hipnose e pecado, igreja condena a hipnose, você acha um artigo da Aletheia, condenando a hipnose. Vai ver a bibliografia, é tudo dos anos 50 para trás. Só tem merda lá, eu já refutei esse artigo. Comum a gente vê os nossos amigos da Renovação Carismática Católica condenarem a hipnose. Padres, pregadores. E é mais engraçado ainda você perceber que o que eles mais fazem naqueles retiros, naquelas missas, é hipnose. Coloca a pessoa para ficar em pé 2 horas e meia, com o braço assim cantando, olha por mão, sorri. A pessoa altera o modo de respirar, altera a saturação do ar. A pessoa está com calor do caramba. E aí faz um IE7 nela. Ninguém faz por maldade. Realmente, quem está lá, eu sei, eles acreditam no que eles estão fazendo, no que eles estão falando. São honestos e sinceros. Aí o padre ou o pregador diz, o calor que você sente agora do seu peito que se amplia. A pessoa já está na expectativa, já cantou até umas horas. Quando fala que o calor se amplia, ela ouve, eita, já estou sentindo calor. A coisa amplia e pronto, ela desmaia, ela começa a orar em línguas, ela tem uma visão, ela consegue conversar com Jesus na imaginação dela. E isso é hipnose, não foi induzida por ninguém, mas é hipnose, é o ser humano se humanando.